George Orwell, talvez um dos romancistas ingleses mais influentes do século XX, foi um forte oponente dos regimes totalitários, especialmente depois do que aconteceu no regime nazista, Alemanha e Rússia comunista. Ele descreve como um mundo poderia parecer como sob um regime autoritário em seu romance distópico 1984, cunhando neologismos como crime de pensamento, Big Brother e duplo pensamento. Publicado em 1949, continua altamente influente na cultura popular, e você provavelmente já ouviu falar do termo orwelliano antes. Isto não é de admirar que seja o adjetivo mais usado derivado do nome de um moderno escritor, ainda mais comum que o kafkiano ou o maquiavélico. No entanto, muitas vezes é mal interpretado. Seu romance mais famoso, o de 1984, retrata uma situação opressiva à sociedade sob um regime totalitário e autoritário, juntamente com vigilância em massa. No entanto, o termo orwelliano vai muito além disso. Inclui a abordagem manipuladora e enganosa uso da linguagem para fazer lavagem cerebral e controlar a sociedade. Nada mais sinistro e totalmente aterrorizante pode ser pensado como uma sociedade sob o distópico mundo de 1984. As pessoas estão num perpétuo estado de guerra, fome, sem privacidade e sob vigilância 24 horas por dia. Apaixonar-se ou escrever são também considerados crimes, como atos de heterodoxia. O membro ideal do partido é aquele que é celibatário, um não fumante e não bebedor, cujas únicas conversas são os princípios do INSOC, socialismo inglês, e passa no máximo 1 hora do seu tempo livre na academia, sem nenhum objetivo na vida a não ser a derrota do inimigo, e caça a espiões, sabotadores e criminosos de pensamento. Alguém que é literalmente dedicado 24 horas por dia ao dever, onde toda a energia deve ser colocada no partido, que frequentemente organiza programas para manter o cidadão ocupado e minimizar seu tempo para o pensamento crítico. 85% da população da Oceania, onde a história acontece, são formados por proletas ou proletários, um termo marxista para trabalhadores cidadão de classe. Eles são pobres, sem instrução e vivem num estado de feliz ignorância. Estes são os únicos em número suficiente que poderiam rebelar-se contra o regime. No entanto, o Estado não se importa com o que eles pensam, pois são incapazes de pensamento crítico e, portanto, incapaz de se rebelar. Eles são um pouco mais livres do que o resto, já que eles não estavam sob vigilância e sem qualquer necessidade de doutrinação da ideologia do partido. O restante da população é composta por os membros internos do partido, os cérebros, e os membros externos do partido, as mãos, que trabalham para o partido, cujo ápice é o Big Brother. Cada movimento seu é examinado através de teletelas, que funcionam como uma combinação de televisão, câmera de segurança e microfone, administrados pela polícia secreta do pensamento. Vivendo sob uma preocupação constante de que a menor coisa te denuncie, um risco constante de ser vaporizado, de ser considerado como nunca existindo, uma não-pessoa, com todas as evidências de sua existência jogadas em buracos de memória. Usando uma expressão imprópria em seu rosto, era em si uma ofensa punível, era chamado de crime facial. O principal trabalho de um membro do partido consiste em retificar, eufemismo para manipular, todos os factos históricos e estatísticas para satisfazer a agenda política do regime, o resultado sendo indetectável pela sociedade. Em outras palavras, o que é concebido como verdade não é realmente a situação real das coisas, mas sim uma visão falsa que é forçada a ser vista como verdade, portanto, fazendo lavagem cerebral nas mentes dos cidadãos. Os planos trienais, semelhantes de Stalin. Os planos quinquenais eram planos para aumentar a produção industrial. Contudo, é duvidoso que eles, na verdade, sempre expandiu a produção. Eles foram usados para dar uma falsa sensação de aumento da qualidade de vida e manter a população satisfeita, mesmo anunciando o aumento da ração de alimentos ou certos itens quando na verdade o diminuíram, sendo os cidadãos alheios a isso e, claro, comemorando o evento. Todas essas mentiras são fabricadas no Ministério da Verdade, que é um dos 4 ministérios do partido. O Ministério da Paz preocupa-se ele próprio com a guerra, o Ministério do Amor com a tortura e o Ministério da Fartura com a fome. O slogan do partido é: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força.
O controle do governo sobre a língua chega ao ponto de eliminar palavras do inglês língua para criar o dialeto oficial da novilíngua, que simplificou a gramática e vocabulário restrito destinado a limitar a liberdade de pensamento e desencorajar o pensamento crítico que ameaça a ideologia do partido. Um pensamento herético, que diverge os princípios do Ingsoc, deveriam ser literalmente impensáveis, pelo menos na medida em que o pensamento é dependente de palavras, visa diminuir o leque de pensamento, eliminando sinônimos, antônimos, tempos verbais. Todas as ambiguidades e matizes de significado foram apagadas. O ruim seria substituído pelo ruim, o quente pelo frio, o escuro pelo escuro. O prefixo double plus seria adicionado para dar ênfase, como double plus good, que significa muito bom, e assim por diante. Pessoas que exercem a liberdade de pensamento cometem crimes de pensamento ou crimes de pensamento, que são pouco ortodoxos pensamentos em pensação que contradizem os princípios do Ingsoc. A palavra grátis significa apenas ausência e falta de algo. Deixa de significar intelectualmente livre e politicamente livre. Ambos foram substituídos por criminais. Isso tem um efeito na mente das pessoas conhecido como duplo pensamento, um processo de lavagem cerebral sujeito, onde se espera que ele desconsidere tudo o que acredita ser verdade, forçado em aceitar a realidade falsa que é ditada pelo partido. Em outras palavras, mantendo simultaneamente duas crenças contraditórias, aceitando ambas. Uma crença pode parecer real para você, mas é desconsiderado como falso, e alguém é falso, mas é real aos olhos do partido, e portanto deve ser adotado independentemente do que você acredita. Seus pensamentos são para ser varrido para debaixo do tapete. É uma espécie de controle da realidade, que está no cerne da ideologia. É um mundo onde a privacidade do seu pensamento, o processo é violado, e se for pego com um crime de pensamento, pode resultar na vaporização ou passar 25 anos em campos de trabalhos forçados, chamados joy camps, ou pior ainda, ser trazido no quarto 101, o lugar onde eles apresentam a você o seu pior pesadelo possível, único para cada indivíduo. É um mundo inundado de palavras que contradizem eles próprios, no espírito do Ingsoc. Isto exige uma alteração contínua do passado e despojando-se de toda lógica e racionalidade, até mesmo das leis da natureza. Para isso, é preciso desligar-se do passado e salvaguardar a infalibilidade do partido. Esta falsificação diária do passado é levada a cabo pelo Ministério da Verdade e é absolutamente necessária para a estabilidade do regime, sendo a mutabilidade do passado a princípio central do Ingsoc. Afinal, os acontecimentos passados só sobrevivem por escrito registros e nas memórias humanas. E uma vez que o partido tem total controle de ambos, o passado é o que o partido decidir fazer dele. Quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Tudo o que acontece na mente é o que realmente acontece. A mente desenvolve o que é conhecido como crime stop, um processo automático de parar curto, como que por instinto, diante da possibilidade de qualquer pensamento perigoso. Não há absolutamente nenhum plano de ter outro tipo de sociedade. A guerra está sempre presente e tem sido assim nos últimos 25 anos, entre os três superestados, Oceania, Leste Ásia e Eurásia. Uma guerra entre o território indiscutível, nunca chegando às fronteiras dos superestados. As alianças são alteradas, o que tem um impacto dramático na sociedade da Oceania, onde os membros do Partido do Ministério da Verdade trabalham incansavelmente para erradicar toda a documentação pública e evidência de alguma vez estar em aliança com o inimigo, tornando o público que pensa que sempre esteve em aliança com um dos superestados e nunca com o outro. O partido também organiza eventos como o 2 Minutos de Ódio e a Semana do Ódio, operações psicológicas destinadas a aumentar o ódio da população para o atual inimigo do partido. Na realidade, os três superestados são incapazes de destruir uns e outros. Guerra não significa mais do que uma escassez contínua de bens de consumo e a queda ocasional de um foguete-bomba que causa estragos entre as pessoas e que pode muito bem ser lançada pelo próprio Estado. É sempre a mesma guerra, não há nada pelo que lutar no sentido material, apenas para a força de trabalho produzir bens, mas que nunca são distribuídos ao público. Eles são usados exclusivamente para fabricar mais armas de guerra e artilharia. Em outras palavras,
A constante guerra é uma forma de destruir bens materiais que, de outra forma, poderiam acabar nas mãos das massas, tornando-as confortáveis e, portanto, a longo prazo, demasiado inteligentes, o que significa que eles possam se rebelar. A guerra é sempre planejada para consumir qualquer excedente que possa existir depois de satisfazer as necessidades básicas da população. E como nenhuma vitória decisiva é possível, não importa se a guerra está a correr bem ou mal. Existe apenas guerra, e o único avanço científico diz respeito à guerra. Isto ajuda a preservar a atmosfera mental especial que uma sociedade hierárquica necessita, mantendo a estrutura da sociedade intacta. A própria palavra guerra, ao tornar-se contínua, cessa a existir. Por outras palavras, uma paz permanente entre os superestados seria o mesmo como guerra permanente, pois nesse caso, cada superestado ainda seria um universo autocontido, livre de influência externa. É isso que constitui o verdadeiro significado por trás do slogan do partido: Guerra é paz. A história termina com o personagem principal, Winston Smith, sendo torturado no Ministério do Amor para fazê-lo dizer 2 mais 2 igual a 5. E mais tarde, depois de ser considerado culpado de odiar o Big Brother, é enviado para a Sala 101, onde ele é torturado com seu pior pesadelo, finalmente quebrando-o e cedendo. É a arma definitiva deles, para ameaçá-lo com algo que você não pode enfrentar, não pode até pensar. Você quer que isso aconteça com a outra pessoa, com a pessoa que você mais ama? Você não se importa com o que eles sofrem, tudo o que importa, no final, é você mesmo. E depois disso, você não sente mais o mesmo pela outra pessoa. Você cessa a ser um indivíduo e tornar-se parte da massa coletiva. Pois o verdadeiro poder é o poder sobre seres humanos, sobre o corpo, mas acima de tudo, sobre a mente. Então lembre-se, da próxima vez que você ouvir a palavra orwelliana sendo usada, ela não é apenas constante, vigilância e um governo intrusivo. Isto é simplesmente autoritário. No entanto, se houver um uso enganoso e manipulador da linguagem, como a linguagem política destinada a tornar mentiras parecem verdadeiras ou tornam atrocidades aceitáveis usando eufemismos, isto é, orwelliano.